Vocês sabem o que são carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas? Sabem a função de cada um no nosso organismo? E os males que uma má alimentação podem trazer para a nossa vida? Isso mesmo, se você não se alimentar direito, pode ficar doente. Mas então, o que seria uma boa alimentação? Todas essas perguntas serão respondidas nesse vídeo. Todos nós sabemos que precisamos comer todos os dias, não é mesmo? Mas por que isso é realmente necessário? Já ouviram aquele famoso ditado que saco vazio não para em pé? Pois bem, nós comemos porque nosso organismo precisa de energia e nutrientes para sobreviver. Do mesmo jeito que um carro precisa de gasolina para funcionar. Os alimentos que ingerimos são compostos basicamente de carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Mas o que é isso? Os carboidratos são alimentos que possuem a função de fornecer energia para o organismo, ou seja, eles atuam como combustível para o nosso corpo. E, por isso, devemos comer sempre alimentos com esse nutriente, tais como açúcar, arroz, macarrão, queijo, pão, banana, maçã, batata, feijão, milho, entre muitos outros. Já os lipídios, que são também chamados de gorduras, também são responsáveis por fornecer energia para o organismo, mas também atuam como isolante térmico em muitos animais. Eles são classificados em óleos e gorduras, e podem ser encontrados em algumas frutas, como abacate e coco, na carne, margarina, leite, chocolate, gema de ovo, milho, no óleo de soja, entre outros. As proteínas são indispensáveis para o organismo, porque fornecem material para a construção e manutenção de todos os tecidos e órgãos. Também ajudam na formação de hormônios, enzimas e anticorpos. Os alimentos ricos em proteínas podem ser de origem animal, como a carne, peixe, ovo, leite, queijo e iogurtes, ou de origem vegetal, como o feijão, o arroz, o milho, ervilha e lentilha, ou seja, os grãos. Não se esqueça de que o consumo de alimentos de origem vegetal também fornece proteínas que garantem o crescimento dos tecidos, cabelos e unhas. Essa é a fonte de proteínas na alimentação dos vegetarianos. As vitaminas são importantes para o metabolismo das outras substâncias que falamos anteriormente, carboidratos, proteínas e lipídios, sem contar que elas podem ajudar a evitar diversas doenças. Como nosso organismo não é capaz de produzir as vitaminas, elas devem ser adquiridas através da ingestão de alimentos que as contenham, como frutas, verduras, legumes e carnes. As vitaminas são divididas em dois tipos: as hidrossolúveis, solúveis em água e absorvidas pelo intestino, e lipossolúveis, solúveis em gorduras e absorvidas pelo intestino com a ajuda dos sais biliares produzidos pelo fígado. Conhecemos vários tipos de vitaminas, onde as principais são designadas por letras e são divididas pela função que exercem. Entre as vitaminas hidrossolúveis estão as vitaminas B e a vitamina C, e entre as lipossolúveis estão as vitaminas do tipo A, D, K e E. Só não se esqueçam de que o consumo de vitaminas é muito importante e sua falta pode causar diversas doenças. Bom, agora que vocês já sabem quais as substâncias presentes nos alimentos e suas funções para o nosso desenvolvimento, o que vocês acham que seria uma boa e uma má alimentação? É exatamente isso que você pensou. Uma boa alimentação é aquela alimentação balanceada, ou seja, é necessário ingerir todos os tipos de nutrientes que explicamos anteriormente, sem comer pouco, mas sem exagerar. A pirâmide alimentar é um guia de boa alimentação, dividida em 8 grupos. Ela mostra a quantidade diária que devemos ingerir de cada tipo de alimento.
Na base da pirâmide estão os carboidratos, que devem ser consumidos em maior quantidade. Acima deles estão as vitaminas, presentes nas frutas e legumes. Logo depois vêm as proteínas, presentes nas carnes e algumas leguminosas, e o leite e seus derivados. E no topo da pirâmide estão os lipídios, os óleos e açúcares, que devem ser consumidos em menor quantidade. Mas o que seria então uma má alimentação? Simples, é aquela em que falta algum desses nutrientes necessários para a nossa sobrevivência, ou aquela em que esses alimentos, principalmente gorduras e açúcares, são consumidos em uma grande quantidade. Sem contar que não podemos comer muitos alimentos industrializados. Alimentos industrializados? O que é isso? Existem os alimentos naturais e os industrializados. Os alimentos naturais são retirados da natureza, direto de plantas ou animais. São as frutas, as verduras, os legumes e as carnes. Mas muitos desses alimentos, antes de chegarem na nossa mesa, são transformados, ou seja, industrializados. Eles passam por um processo de trituração e separação de resíduos, tirando toda a sua sujeira. Mas, além disso, são adicionados a esses alimentos conservantes, estabilizantes, corantes e demais substâncias que dão sabor e aroma a esses alimentos. Muitas dessas substâncias que são adicionadas são prejudiciais para o nosso organismo. Dentre esses alimentos estão os biscoitos, os sorvetes, refrigerantes, chips, pizzas, lanches, temperos instantâneos, entre outros. Então quer dizer que não podemos comer essas coisas? Não, claro que podemos, mas sem exagerar, porque uma má alimentação pode nos deixar doentes. Entre essas doenças estão a obesidade, que é causada normalmente pelo consumo exagerado de alimentos, principalmente de doces e gorduras e alimentos industrializados, sem que essa quantidade de calorias adquirida seja eliminada do organismo através de exercícios físicos. Pessoas obesas têm uma grande probabilidade de desenvolver outras doenças, como pressão alta e diabetes, sem contar que podem ter problemas para respirar, dentre outras coisas. A desnutrição é o contrário da obesidade, é quando a pessoa não ingere uma quantidade necessária de nutrientes todos os dias. Pode ser causada pela falta de alimentação ou até mesmo pela falta de apenas uma vitamina no organismo. A desnutrição pode levar ao cansaço, tontura, perda de peso e, se não tratada, pode levar até à morte. A anorexia é causada em pessoas que possuem um medo enorme de ganhar peso. Sempre se acham gordas, mesmo estando em seu peso ideal. Pessoas anoréxicas abusam de dietas, comendo menos do que deveriam, e podem fazer exercícios físicos exageradamente para emagrecerem. A anorexia pode causar vários distúrbios, como enfraquecimento dos ossos, desnutrição, desidratação, cáries, convulsões, entre outras, podendo levar até à morte. A bulimia é uma doença causada quando a pessoa come exageradamente em algumas horas do dia, normalmente escondido, mas usa de métodos como vômitos e laxantes para evitar o ganho de peso. A bulimia pode levar a desidratação, cáries, hemorroidas, pancreatite, inflamação na garganta e rasgos no esôfago. Várias outras doenças podem ser acarretadas por conta de uma má alimentação, como diabetes, colesterol alto, hipertensão, que é a pressão alta, gastrite, entre outras doenças. Por isso, é muito importante se alimentar todos os dias de modo balanceado, ou seja, ingerindo todos os nutrientes necessários para a sobrevivência e desenvolvimento do nosso corpo.